Então esses três textos falam do mesmo lugar, que é em Betânia, e da mesma mulher, que é Maria, irmã de Lázaro e Marta. E Betânia, esse acontecimento narrado por Mateus, Marcos e João, diz que Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros a leste da cidade velha de Jerusalém e do Monte das Oliveiras. E nós não podemos confundir esse relato de Marcos, de Mateus e de João com o relato de Lucas. Em Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao 39, quem é esta mulher que Lucas fala? Diz assim: e convidando um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou sobre a mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, olha o que Lucas frisa, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com um perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois enxugou com seus cabelos e beijou e os ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então aqui não é a Maria, irmã de Lázaro e Marta. Sabe por quê? Porque esse acontecimento narrado por Lucas foi em Cafarnaum, localizada na margem norte do mar da Galileia. Foi aonde Jesus começou o seu ministério, foi o centro do ministério de Jesus. Então não é o mesmo lugar e não é a mesma pessoa. Então, irmãos, nós vamos falar hoje de adoração na prática. E qual o significado dessa palavra adoração no grego? Significa beijar ou reverenciar e se curvar diante de um superior com um sentimento de temor e reverência. Mas existe outro conceito para adoração, que diz que adoração é prostrar-se, é reverenciar, é venerar, é amar extremamente, ter grande predileção. O que é predileção? Preferência, afeição. Adoração é cultuar-se, é cair com o rosto em terra e render-se. Olha o tamanho do significado da palavra adoração. Mas adoração também é você conhecer quem é o teu Deus, ou quem é esse Deus que você serve. E para nós conhecermos
esse Deus que nós servimos, nós vamos ver alguns atributos que definem o caráter de Deus. Primeiro, Deus é trino. Deus é fiel e imutável. Terceiro, Deus é santo, onisciente, onipotente e onipresente. Em quarto lugar, Deus que se ira, é um Deus que se ira contra o pecado. Em quinto lugar, Ele é um Deus bondoso, compassivo, longânimo, misericordioso e bondoso. E em sexto lugar, Deus é o nosso Pai. Então Ele é tudo para nós, Ele é tudo na nossa vida, e nós temos inúmeros motivos para o adorar. Você foi criado para adorar, você foi feito para adorar. John Piper disse sobre a adoração que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. Você está satisfeito com o Deus que você serve? Ele é tudo na tua vida. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio e é o fim. Ele é tudo nas nossas vidas. Ele é soberano, mas Ele se importa conosco. Mas eu queria explicar aqui para os irmãos e dizer a diferença de louvor e adoração. Louvor é quando eu louvo pelo que Ele fez. Adoração, eu adoro pelo que Deus é. Louvor é motivado na alma por um impulso de receber do Senhor. Adoração é motivada no espírito por um impulso de entregar a Deus a nossa adoração. Louvor é comunitário. Nós louvamos juntos a Deus. Adoração é individual. Louvor brota nas nossas emoções. Adoração brota nas nossas devoções. Louvor é pelos presentes que Deus nos deu. Adoração não é pelos presentes, mas pela presença de Deus. Louvor é uma expressão da vida. Adoração é um estilo de vida. Você tem um estilo de vida? Você é um adorador de fato e de verdade? Deus te fez para isso. Então hoje nós vamos ver adoração na prática. E adoração na prática é oferecer a Jesus o melhor. É dar o nosso melhor para Deus. Olha o que diz o texto que nós lemos em Marcos capítulo 14, o versículo 13. Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. O que essa mulher fez? Maria
irmã de Lázaro e de Marta, ela pegou o frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, e ela quebrou o frasco, e ela derramou na cabeça de Jesus. E quando a gente vê essa palavra que ela quebrou, que ela derramou, isso significa derramou todo, sem reservas. A nossa adoração deve ser assim, de toda a alma, de todo o coração, sem reservas. Porque Jesus entregou a vida dele por nós. E nós devemos dar a nossa vida pela causa do reino de Deus. Então, essa mulher trazia um vaso de alabastro. Vaso de alabastro, irmão, é um frasco de gargalo alongado, que era feito de uma variedade especial de mármore, que preservava perfumes e óleos. Sabe quem foi que disse isso aqui? John Hus, o mártir, que se tornou um mártir. John Hus disse isso. Então a adoração na prática é oferecer a Deus o nosso melhor. É oferecer a Deus o melhor do nosso tempo. E quando nós olhamos para esse ponto de oferecer o melhor do nosso tempo, nós lembramos de grandes homens, heróis da fé, como Martin Lloyd Jones, Billy Graham, Charles Spurgeon e outros mais, que acordavam às 3 horas da manhã para dar as primeiras horas do dia para Deus. Lutero, uma vez teve que se quebrar a porta, chamar os bombeiros. A mulher de Lutero chamou os bombeiros para quebrar a porta, porque ela não sabia se ele tinha morrido. Porque fazia muito tempo que ele estava lá dentro do quarto fechado, dando o seu melhor para Deus. Mas existe outro homem chamado John Wesley, que também dedicava as primeiras horas da manhã ao Senhor. Todos os dias ele acordava às 4 horas e ia até às 7 horas da manhã. Grandes homens, grandes baluartes da igreja, grandes heróis da fé. Quanto de tempo você tem gastado na presença do Senhor? Parece que nós começamos a nossa fé e a gente começa naquela empolgação. A gente vai para a vigília, vai para o monte, vai não sei para onde. É assim, irmão Suano? É aquela sede. Mas depois a gente estagna. E as nossas orações, o nosso relacionamento com Deus é o mínimo. Por isso que se parece muito com um relacionamento, e Paulo compara
com o relacionamento do casal. Nós temos que acender esse fogo, ele não pode apagar. O nosso relacionamento com Deus. É por isso que aquela mulher, ela deu tudo, ela derramou, ela quebrou o vaso. Sabe quanto valia uma gota daquele perfume, irmão? Valia um talento, que era a diária de um trabalhador. Só uma gota daquele perfume era a diária de um trabalhador, comparando aos trabalhadores de hoje. Aquele perfume, como disse o texto, era feito de nardo, que é uma planta originária do Nepal, da China e Índia, cujo seu óleo é essencial e é usado como perfume ou para fins medicinais. Era extraído de uma planta, da sua raiz, de uma planta difícil. É por isso que ele é caríssimo, diz o texto. Você não deve dar qualquer coisa para Deus. Você não é para dar o resto do teu tempo para Deus. Nós estamos dando o resto do nosso tempo para Deus. O texto de João 12:5, o texto paralelo a esse que nós lemos, diz assim: porque este perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Quem foi que disse isso? Judas Iscariotes. Porque a palavra diz que ele andava com a bolsa. E o interesse dele não era os pobres. Era porque ele era ganancioso. Nós vamos ver isso mais na frente aqui. E ele metia a mão na bolsa. Mas quanto vale 300 denários? É a soma do ano todo dos salários de um trabalhador. Olhe para cá, tenha atenção. Se nós formos comparar a soma do ano todo de um trabalho, de um trabalhador, comparando, vamos dar o exemplo do salário mínimo, não é? R$1.320, multiplicado por 12, é igual a R$15.840. R$15.840 é a soma do ano todo do salário de um trabalhador, que daria para alimentar 300 famílias um dia inteiro, e ainda sobrava. Olha o valor que essa mulher deu para o nosso Senhor. Nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Gênesis 4 e versículo 4 diz que Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, e o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Abel deu as partes melhores, que era a gordura. E nós queremos dar o resto. Se você for nos terreiros, aonde se oferece oferendas, eles dão o melhor.
Se for com algo de segunda, de terceira lá, sabe o que é que os guias faz? Leva peia, apanha. Não é assim, irmão Suano? Se levar coisa de segunda, de terceira, apanha. E a gente quer dar o resto para Deus. Primeiras Crônicas, capítulo 21, versículo 24, diz que o rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Você quer dar aquilo que não vale nada para Deus, o que não custa nada? Olha o que Davi disse: eu não vou oferecer ao meu Deus um holocausto que não custe nada. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Quem é essa pessoa aqui? Jesus. Levantou-se de manhã muito cedo, ainda era escuro, e foi para um lugar deserto, quer dizer, reservado, e ali orava. Entra no teu quarto, disse Jesus, fecha a porta. Jesus quer intimidade. Lembra que faz muito tempo que você não tem mais intimidade? É aquele relacionamento à distância. Oi, Jesus, eu estou aqui. Eu vou falar contigo rápido, porque eu tenho que fazer isso e aquilo outro. E as nossas orações têm sido orações, parece que nós estamos correndo, fugindo. A gente não tem mais tempo para gastar com o Senhor. Em João, capítulo de número 12, o versículo 4 e 5, parafraseando os dois versículos, diz que quando Judas disse que era um desperdício o que foi feito com o perfume, e deveria ter sido vendido e dado aos pobres, por trás de tudo isso estava a sua ganância, cobiça. Ganância é só pensar em si. Nós temos sido gananciosos. Nós temos buscado ao Senhor Jesus só por interesse, pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. Adoração na prática é dar a Jesus tudo o que temos e somos de forma irrecuperável. Eu não vou dar para receber de volta, eu dei, está dado. É por isso que ela quebrou o frasco e ele foi todo derramado em Jesus. Marcos 14 e 3, a parte C. Ela quebrou o frasco
frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Servir a Jesus não é como usar roupas. A gente usa, né, e descarta logo para lavar. Não é assim. Não funciona assim. Nós temos que ter intimidade com Ele. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você não vive mais para você. Você vive para agradar a Deus. Você foi feito para a glória dEle, para o louvor dEle. Em 2 de Coríntios 5, 14 e 15 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que aquele que vive não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não vivemos mais por si mesmo, para agradar a nós mesmos, mas vivemos para agradar ao Senhor.